E aí pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos resolver mais um exemplo de equação modular, e neste exemplo vamos relacionar também a equação modular com equações do segundo grau. Eu sou o professor Júlio César e seja bem-vindo ao canal Estudando Matemática. Mas antes de irmos para a resolução, deixe o seu like neste vídeo para que possamos gerar mais engajamento para este canal e que mais pessoas possam conhecer o nosso conteúdo. Então vamos para a resolução. Neste sétimo exemplo nós temos o módulo de menos x ao quadrado mais 2x menos 3, e este módulo está sendo multiplicado por 2, subtraído de 7, e tudo isso é igual a menos 3. Então nós precisamos resolver esta equação. E o primeiro passo para resolver uma equação modular é isolar o módulo, então é o que nós vamos fazer inicialmente. Para começar, nós vamos somar 7 em ambos os membros da igualdade, porque nós vamos cancelar este menos 7. E no membro esquerdo nós teremos 2 vezes o módulo de menos x ao quadrado mais 2x menos 3, que será igual a menos 3 mais 7. Ou poderíamos pensar também na operação inversa da subtração, que seria a adição. E no membro direito da igualdade nós teremos menos 3 mais 7. E neste ponto nós temos que menos 3 mais 7 é igual a 4. Agora, tendo em consideração que esse 2 está sendo multiplicado, nós podemos dividir ambos os membros da igualdade por 2. E no membro esquerdo da igualdade nós teremos 1 e 1, ou seja, estará apenas o módulo. E no membro direito nós teremos 4 dividido por 2, e 4 dividido por 2 é igual a 2. Logo, a nossa equação modular pode ser reduzida a menos x ao quadrado mais 2x menos 3 em módulo é igual a 2. Agora, pensando nesta equação modular, nós teremos o seguinte, que o módulo de x ao quadrado mais 2x menos 3 é igual a 2. E podemos considerar o seguinte, que o módulo de 2 é igual a 2, portanto nós podemos igualar tudo que está aqui dentro do módulo a 2, e também o módulo de menos 2 é igual a 2. Dessa forma, nós podemos igualar também tudo que está dentro do módulo a menos 2, porque tanto o módulo de menos 2 quanto o módulo de 2 são iguais a 2. Deste modo, resolver esta equação modular é o mesmo que resolver duas equações do segundo grau. Mas antes de resolvermos estas equações do segundo grau, vamos deixá-las na sua forma padrão. Vamos considerar primeiro esta equação, na qual nós temos menos x ao quadrado mais 2x menos 3, que é igual a 2. Nesse caso, vamos igualar essa equação a zero. Para isso, precisamos eliminar este 2 que está depois da igualdade. E pensando nisso, nós vamos subtrair 2 em ambos os membros da igualdade. E nós teremos que no membro direito nós teremos 2 menos 2, que é igual a zero. E no membro esquerdo nós teremos menos 3 menos 2. E menos 3 menos 2 é igual a menos 5. Dessa forma nós temos menos x ao quadrado mais 2x menos 5, que é igual a zero. E com a intenção de deixar o coeficiente a positivo, nós vamos multiplicar toda a equação por menos 1. E quando nós multiplicamos uma equação por menos 1, todos os sinais dela são trocados. E nós teremos x ao quadrado menos 2x mais 5, que é igual a zero, porque 0 vezes menos 1 é 0. Dessa forma, esta primeira equação será x ao quadrado menos 2x mais 5, que é igual a zero. E nós já vamos resolvê-la. Mas antes de resolvê-la, vamos considerar a segunda equação e deixá-la também desta forma. Então nós temos o seguinte, menos x ao quadrado mais 2x menos 3, que é igual a menos 2. Com o objetivo de deixar um zero depois da igualdade, nós vamos somar 2 em ambos os membros. E ao somar menos 2 mais 2, nós vamos obter 0. E no membro esquerdo nós teremos menos 3 mais 2. E menos 3 mais 2 é igual a menos 1. Desse modo, nós teremos menos x ao quadrado mais 2x menos 1, que é igual a 0. E com o objetivo de deixar o coeficiente a igual a um número positivo, nós vamos multiplicar toda a equação por menos 1. Desse modo, todos os sinais serão trocados. E nós teremos x ao quadrado menos 2x mais 1 no membro esquerdo da igualdade e no membro direito 0 vezes menos 1, que é igual a 0. Agora nós precisamos resolver duas equações do segundo grau e elas já estão na sua forma padrão, que é ax ao quadrado mais bx mais c, que é igual a 0. E para resolver uma equação do segundo grau nesta forma, nós podemos utilizar esta fórmula, na qual nós temos que x será igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac e tudo que nós temos aqui no numerador dividido por 2a. E é justamente o que nós vamos fazer agora. Então agora nós vamos resolver as duas equações do segundo grau, considerando esta fórmula. E o primeiro passo para resolver uma equação do segundo grau utilizando esta fórmula é identificar os coeficientes a, b e c. Portanto, nesta primeira equação, que é a primeira que nós vamos resolver, vamos inicialmente identificar qual é o valor de a, qual é o valor de b e qual é o valor de c. Nós sabemos que a é igual a 1, porque a é o coeficiente que está sendo multiplicado por x ao quadrado. B é igual a menos 2, porque b é o coeficiente que está sendo multiplicado por x. E c é igual a 5. E agora, considerando esta fórmula, nós vamos substituir os valores de a, de b e de c. E nós teremos que x é igual a menos 2, uma vez que b é igual a menos 2,
mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes a, e a é igual a 1, vezes c, e c é igual a 5. E tudo isso dividido por 2 vezes a, ou seja, 2 vezes 1. Nesse ponto, nós já podemos considerar que menos menos 2 será igual a 2, porque menos e menos aqui nós fazemos o jogo de sinal e será positivo. Além disso, menos 2 ao quadrado é menos 2 vezes menos 2, ou seja, 4. E o resultado é 4 porque ao multiplicar menos 2 por menos 2, nós fazemos o jogo de sinal e um número negativo multiplicado por um número negativo será igual a um número positivo. E tudo isso menos 20. Mas por que 20? Porque nós temos 4 vezes 1, que é 4, vezes 5, que é 20. Mas e o sinal? Vamos pensar, nós temos negativo com positivo, ou seja, menos com mais. E o resultado de menos 4 vezes 1 é menos 4. E menos 4 vezes 5 será menos 20, porque menos do resultado de menos 4 vezes 1 com o positivo do 5. Ou seja, menos com mais é igual a um número negativo. E nesse ponto nós temos x é igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos 20. E tudo isso dividido por 2. E 4 menos 20 é igual a menos 16. Logo, x é igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada de menos 16 dividido por 2. No entanto, a raiz quadrada de um número negativo representa um número que não existe no conjunto dos números reais, apenas no conjunto dos números complexos. Ou seja, se formos considerar as soluções desta equação no conjunto dos números reais, então nós podemos concluir que x não pertence aos números reais. Logo, para esta primeira equação, não existe nenhum número real que satisfaça essa igualdade. Agora, vamos para a segunda equação, na qual nós temos x ao quadrado menos 2x mais 1 é igual a 0. E nós vamos inicialmente identificar os valores de a, de b e de c. Como a representa o coeficiente que está sendo multiplicado por x ao quadrado, aqui nós temos que a é igual a 1. b representa o coeficiente que está sendo multiplicado por x, logo b é igual a menos 2. E c representa um número que não está sendo multiplicado por nenhuma letra, então c é igual a 1. E agora nós vamos substituir os valores de a, de b e de c nesta fórmula. E nós teremos que x é igual a menos b, ou seja, menos menos 2, mais ou menos a raiz quadrada de b ao quadrado, ou seja, menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes 1, que representa a, vezes 1, que representa c. Desse modo, nós já podemos considerar que menos menos 2 será igual a 2, uma vez que nós realizamos aqui o jogo de sinais. E menos 2 ao quadrado é igual a 4. E por fim, menos 4 vezes 1 é igual a menos 4, vezes 1 novamente é igual a menos 4. Logo, nós teremos que x é igual a 2 mais ou menos a raiz quadrada de 4 menos 4, e tudo isso dividido por 2. E 4 menos 4 é igual a 0. Logo, nós temos 2 mais ou menos a raiz quadrada de 0 dividido por 2. E a raiz quadrada de 0 é igual a 0. Portanto, nós teremos 2 mais ou menos 0, ou seja, 2 dividido por 2. Desta forma, nós concluímos que x é igual a 1, uma vez que 2 dividido por 2 é igual a 1. Agora nós vamos considerar esta única resposta que nós determinamos e vamos fazer uma prova real, ou seja, substituí-la no lugar de x lá na equação modular inicial que nós tínhamos e verificar se ela de fato vai validar esta igualdade. Então, a equação inicial que nós tínhamos era a seguinte, e no lugar de x nós vamos substituir pela solução que nós determinamos, na qual x é igual a 1. Portanto, nós temos 2 vezes o módulo de menos x ao quadrado, e no caso 1 ao quadrado, mais 2 vezes x, que seria 2 vezes 1, menos 3, tudo isso em módulo, menos 7. E nós vamos resolver esta expressão e verificar se vamos chegar ao resultado menos 3. Então nós temos, dentro do módulo, menos 1 ao quadrado. Como esse menos está fora dos parênteses, nós vamos resolver apenas 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é igual a 1. Logo, nós temos menos 1. Além disso, nós temos 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é igual a 2. Portanto, dentro do módulo, nós temos que resolver a seguinte expressão. Menos 1 mais 2, menos 3. E nós sabemos que menos 1 menos 3 é igual a menos 4. E menos 4 mais 2 é igual a menos 2. Dessa forma, nós precisamos calcular o módulo de menos 2. E o módulo de menos 2 é igual a 2. Portanto, nós temos 2 vezes 2 menos 7. Ou seja, 2 vezes 2 é igual a 4. E 4 menos 7 é igual a menos 3. E como vocês podem verificar, nós chegamos exatamente na resposta que nós pretendíamos. Dessa forma, agora nós já realizamos a prova real. E por fim, nós vamos fazer uma interpretação geométrica da resolução desta equação modular.
Para fazer essa interpretação geométrica da resolução desta equação, nós vamos considerar o conceito de função modular. E nós vamos considerar uma função f, na qual o domínio é o conjunto dos números reais e o contradomínio também, e vamos definir f de forma que f de x é igual a 2 vezes o módulo de menos x² mais 2x menos 3, e de tudo isso nós vamos subtrair 7. E uma vez que definimos essa função, nós vamos determinar também para quais valores de x desta função que nós teremos que f de x é igual a menos 3. O que significa resolver exatamente a mesma equação que nós acabamos de resolver. E nós já verificamos que a solução desta equação é que x é igual a 1. Dessa forma, como vocês podem observar aqui no gráfico, este gráfico que está em verde representa justamente a função f. E nós vamos considerar também a reta x é igual a 1, que é uma reta vertical e paralela ao eixo das ordenadas, e vamos identificar o ponto de interseção desta reta, na qual x é igual a 1, com a função f. E vamos traçar agora o gráfico desta reta, na qual nós temos que x é igual a 1. E vocês podem observar que o ponto de interseção entre esta reta e a função f é justamente no ponto onde nós temos como endereço 1 para x e menos 3 para y. Ou seja, quando x é igual a 1, f de x será igual a menos 3. E este é o único ponto de interseção entre a nossa reta e a função. E pensando graficamente, este ponto de interseção entre a função e a reta representa a única solução que nós determinamos para a nossa equação modular. Portanto, podemos verificar graficamente uma possível interpretação para a resolução desta equação modular. Se você resolveu esta equação de uma outra maneira, ou se ainda tem alguma dúvida em algum ponto dessa resolução que eu apresentei, escreva para mim nos comentários. Assim podemos compartilhar diferentes estratégias de resolução de uma mesma equação modular. E não se esqueça também de se inscrever no canal, para ficar por dentro de mais questões, desafios, problemas e suas resoluções. Ative também o sininho de notificação, assim você fica por dentro quando novos vídeos são postados aqui no canal. E não deixe de conferir os outros vídeos de equação modular que nós temos aqui na nossa playlist de equações modulares. E confira também outras playlists do nosso canal, para ficar por dentro de mais conteúdos. Muito obrigado pela sua atenção e até os próximos vídeos.